Um grande olá a todos, e hoje a gente vai ver esse conceito de segurança humana. O nome em si, ele mais ou menos já fala o que significa segurança humana, tá? E é uma mudança que começou a acontecer por meio dos anos 90, tá? Então, ali para 1994 que começou a sair, e é uma mudança de paradigma de uma segurança mais tradicional, vista como segurança do Estado, para uma segurança mais individual. A gente vai ver aqui em detalhe quais são os componentes principais, tá? Mas só para vocês saberem já que é uma nova forma de interpretar a segurança que tem sido cada vez mais popular e está integrando cada vez mais as políticas dos grandes blocos, tá? E dos grandes países. Então vamos começar aqui com os componentes principais. Primeiro é que a gente tem a segurança do indivíduo ao invés da segurança do Estado. Tá? Isso é muito importante, porque a segurança tradicional é vista como segurança nacional, certo? Nós temos um Estado e nós queremos fazer com que o Estado seja seguro. Agora nós temos a segurança do indivíduo, que é uma coisa diferente. Por quê? Porque o Estado ele tem um set de valores que segue então a sua política para ser defendido. Agora, por outro lado, nós temos os indivíduos, que são diferentes, cada indivíduo tem as suas prioridades. E isso a gente vai ver no próximo vídeo que traz um certo problema, né, para aplicação não só na prática, mas para a teoria de segurança humana. Mas então, essa é a principal coisa. Esse tipo de segurança vai centrar o indivíduo ao invés do Estado. Tá? Depois nós temos uma preocupação com todos os indivíduos do mundo. Aqui a gente vê de novo aquela questão dos cidadãos do mundo. Né? Então, as pessoas de todo o mundo não é mais assim os cidadãos de um país, mas são todos os cidadãos do mundo. Né? Todas as pessoas do mundo são então o objeto, né? São as pessoas que têm que ser protegidas. E não só mais, não vira mais uma coisa só do país protegendo seus cidadãos. Depois a gente tem então essa questão de liberdade do medo e liberdade do desejo. Tá? O que seria isso? Liberdade do medo é um conceito mais tradicional de segurança, que seria basicamente a segurança, né? Então, que a pessoa vai ficar segura no sentido tradicional que a gente concebe, que não tem um perigo de vida para a pessoa, não tem um perigo realmente de violência. Agora, a liberdade do desejo é uma coisa um pouco mais nova. Ela vem com essa questão de aumentar o campo da segurança e ela significa basicamente tu dar mais força para o cidadão. Tu dá mais força para o cidadão e ele assim, por exemplo, se ele quiser ser escolarizado, ele será. Se ele quiser ter um trabalho bom, ele terá, entendeu? Então, é tu dar para o cidadão esses princípios de vida melhores que o mundo ocidental conhece, né? E essa seria então a questão da liberdade do desejo. E os dois fazem parte da agenda da segurança humana. Só que, obviamente, a liberdade do medo ela é mais importante e ela acaba tendo um certo privilégio na hora de fazer política pública, mas os dois fazem parte, então, desse framework de segurança humana. Depois nós temos o conceito de interdependência. Esse conceito ele fala que se tem um problema em um país, vai ser um problema para outro. Ou seja, um problema que acontece numa área do mundo vai ser um problema para o mundo inteiro. Não tem mais essa questão de que uma coisa que acontece num país não afeta os outros, né? E um dos grandes exemplos disso seria então os ataques terroristas. Então tu tem aí umas pessoas que estão com raiva lá nos seus países, né? Que tem qualidade de vida ruim, que tem certos problemas, e aí eles vão lá e acabam fazendo então ataques em outros países, né? Isso seria então, acho que o exemplo mais claro disso, apesar de limitado, né? Mas então essa questão, então agora dessa forma, com essa, se vocês forem parar para pensar, essa questão de interdependência, ela traz o negócio de que já que eu dependo, né, do bem-estar das outras pessoas, então de certa forma eu tenho que agir, né? Porque não é mais um problema daquele país, agora é um problema meu também, não é mesmo? E aqui então a gente vê que também tem essa ideia da prevenção ao invés da remediação. Então, não é como se remediação não fosse uma coisa que às vezes tenha que ser usada em segurança humana, mas é que prevenção é o foco, entendeu? É a ideia principal. Ou seja, se tu tem um problema, tu vai tentar, ao invés de acabar com o problema, tu vai tentar cortar ele pela raiz. Né? No caso dos terroristas seria então, ao invés de lutar contra os terroristas, tu vai simplesmente dar uma condição de vida melhor para as pessoas, educar elas para que elas não acabem tendo ódio do mundo, e aí terroristas não vão nem existir. Só que é uma visão que demora mais tempo e, obviamente, é mais utópica, né? Aqui a gente tem essa ideia, então, de soberania como responsabilidade ao invés de controle.
Então, a gente tem os países que são, na realidade, o que acontece, que a gente vai falar no próximo vídeo, é que os países mais desenvolvidos, eles que são os que fazem as ações de segurança humana, né? Porque eles não têm problemas humanitários nos seus países. Então, acaba que as instituições internacionais e os governos dos países mais desenvolvidos, eles veem então que eles têm a responsabilidade de proteger o mundo subdesenvolvido, digamos assim, né? E isso é o R2P, que seria a responsabilidade de proteger. Então eles têm uma responsabilidade, né, de intervir nos outros países. Agora, a questão que é muito importante é como é que tu diferencia a responsabilidade de controle. Né? Se tu tem responsabilidade sobre algo, tu não tem controle sobre algo, isso é uma questão que eu acho que é essencial para que a segurança humana não vá contra o que realmente ela diz que vai fazer, né? Que é liberar os indivíduos e dar força para os indivíduos. Né? Então eles têm que ter essa questão de responsabilidade ao invés de controle, mas como é que isso funciona realmente na prática? Né? Depois nós temos então, e essa é a parte muito importante, os estados estrangeiros e instituições internacionais. Os estados estrangeiros e instituições internacionais são quem vão fazer as ações humanitárias, as operações de segurança humana. Né? Esses são os que se põem então acima, né, para ver que os outros países estão com problemas e eles vão lá e têm que intervir. E de novo, eles se sentem na responsabilidade de fazer isso, né? Eles sentem na responsabilidade de fazer isso e na sua cabeça, ou pelo menos o que eles falam é que não vai ter controle, né? A gente vai ver no próximo vídeo algumas contraposições disso, tá? Mas então aqui a gente está dando para as instituições internacionais e para outros estados a legitimidade de intervir em causas de outros países, né? Quando, enfim, quando a instituição, quando o aparato internacional, né? Quando a comunidade internacional disser que pode, né? Disser e der aprovação, e aí então a gente vê que já não tem mais essa questão de barreiras nacionais, mas sim tudo depende da aprovação da comunidade internacional. E finalmente é que eles veem que eles têm esse componente moral, né? Tem esse componente moral que seria o que essa questão dos direitos humanos, né? Que eles estão indo lá para ajudar as pessoas, para dar para eles as condições básicas de vida, para diminuir as desigualdades, para dar força para os indivíduos, enfim, crescerem e terem uma vida melhor, né? E aqui eu acho que pro pessoal que é estudante assim, da área das ciências sociais, isso aqui é muito parecido com outra corrente política, né, que eu não gostaria de falar o nome aqui, mas é bem interessante ver os componentes parecidos. Eu até quero falar depois sobre a teoria da mentalidade revolucionária, né, porque isso aqui cai muito dentro disso. E então no próximo vídeo a gente vai ver algumas coisas que são essenciais para que, no fundo, isso daqui até tem um certo valor, sabe? Até tem uma ideia boa por trás, mas o problema é que, como tudo que é muito tópico, na prática é muito difícil de fazer. Então a gente vai ver que tem alguns componentes que, para conseguir aplicar isso aqui na prática, é muito difícil. E se esses componentes não fizerem parte, vai dar problema, não vai ser legal, tá? Vai dar ruim e vai acabar indo contra exatamente o que isso daqui propõe, como também essa teoria política aí que é muito parecida com isso, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem perguntas, é só comentar aqui no chat. E um grande abraço a todos.